Bom, meus amores, ontem acabou o mês de agosto, que foi dia 31. Hoje é dia 1º de setembro, outro mês, né? E nós vamos riscar aqui no nosso calendário anual o mês de agosto, que também já se passou. Agora a gente vai vir no mês de setembro e você vai marcar aí no seu calendário anual, dia 1º, terça-feira. E você vai circular o dia 7 de setembro, que é um dia muito importante para o Brasil. E a gente vai conhecer uma pessoa que fez essa data importante, que foi Dom Pedro I. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, no seu cavalo à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu chapéu à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte, viva o Brasil. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim. Oi, meninas. Hoje a tia vai contar uma história para vocês que aconteceu de verdade. Aqui no Brasil, muito tempo atrás, só moravam os índios, né? O Brasil era floresta, coisa mais linda, né? E aí os portugueses encontraram o Brasil. E o rei de Portugal gostou muito daqui. E ele se mudou para cá, veio morar aqui. Então imagina, se o rei morava aqui, aqui era um lugar importante, né? Só porque o Portugal pegava todas as coisas do Brasil, o ouro, cortavam nossas árvores, levava tudo para Portugal. Não ficava, o dinheiro não ficava aqui, ficava lá. E Portugal foi ficando rico e o Brasil pobre, né? Então, o rei de Portugal decidiu voltar para Portugal. Mas ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I. Como ele era muito jovem ainda, ele ficou aqui como príncipe regente. Ele não era o rei, não, ele era o príncipe. E Dom Pedro I gostava muito do Brasil, gostava muito do povo brasileiro. Só porque, como o rei voltou para Portugal, ele não queria saber mais do Brasil, né? Não queria que fosse um lugar importante e tal. Então, o que ele fez? Ficou brigando com Dom Pedro para ele voltar para Portugal, para deixar o Brasil, né? E Dom Pedro, que gostava muito daqui, não aceitou. E o povo também não queria mais que Portugal ficasse mandando no Brasil. Então, Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, lá pertinho do rio, lá nas margens do rio Ipiranga, ele gritou assim, pegou sua espada, colocou ela para cima e gritou: independência ou morte? E as pessoas que estavam lá gritaram: independência. E a partir desse dia, a gente comemora a independência do Brasil. Foi o dia que o Brasil ficou livre, um país livre, livre de Portugal. E hoje a nossa atividade é a gente cantar o nosso hino, o hino do Brasil. Lembra que a gente sempre cantava lá no CEMEI? Vocês lembram da posição que a gente tem que cantar o hino? Porque o hino conta toda essa história. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Então, lá no Rio Calmo, eles ouviram um grito de Dom Pedro. O hino conta a história do Brasil, a história da independência do Brasil. Então, vamos ouvir o hino e cantar ele aí em família. Você vai ensinar aí para sua família como é que canta o hino, tá bom? Posição aqui no peito ou juntinho das pernas, com muito respeito.